Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Carlos Augusto Moresco. E eu sou a Marina Raimann. Estamos aqui para apresentar a coluna DC Mais Dinheiro dessa semana. Hoje nós falaremos um pouco sobre os principais acontecimentos do mercado financeiro da última semana e também vamos responder algumas perguntas que vocês nos enviaram através do portal DC+. Iniciando aqui com a nossa Bolsa de Valores, o principal índice de ações, o Ibovespa, segue em tendência positiva. Com mais uma semana em alta, o índice agora se aproxima de zerar as perdas no ano. No acumulado de 2020, o Ibovespa está negativo em apenas 0,45%. Na semana, os ganhos foram de 1,21%, encerrando o pregão em 115.128 pontos. Acompanhamos também nessa semana a desvalorização do dólar perante o real. Nos últimos dias, a moeda americana recuou 1,54%, fechando a cotação em R$ 5,07. Desde o início do mês, o dólar acumula desvalorização de 5%. O noticiário envolvendo a vacina, no entanto, continua dando o tom dos mercados. Enquanto os números de novos casos da Covid-19 seguem avançando, especialmente no hemisfério norte, onde são registrados recordes de casos, a proximidade das vacinas oferece um alento. O destaque ficou para o Reino Unido, que começou a vacinar a população nessa terça-feira, por meio das doses da Pfizer em parceria com a BioNTech. O laboratório publicou também os resultados da vacina na fase 3, que teve a eficácia de 95%. Já no Brasil, durante a semana, o governo de São Paulo anunciou que irá começar a vacinar a população em 25 de janeiro. Com as doses da Coronavac, vacina produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A semana também foi de expectativas quanto a um plano nacional de imunização, o que não foi anunciado até o momento. Durante a semana, a Anvisa aprovou uma resolução que abre a possibilidade para os laboratórios solicitarem a autorização para uso emergencial. Na última semana, tivemos também o anúncio da taxa Selic. O Comitê de Política Monetária, o Copom, em sua última reunião do ano de 2020, decidiu manter a Selic em 2% ao ano. Essa foi a terceira manutenção da taxa básica de juros, após 9 cortes seguidos. Essa decisão já vinha sendo esperada pela maioria dos analistas financeiros, analistas de mercado. E o Carlos pode nos contar como que isso afeta em nossos investimentos, essa decisão. O fato da nossa taxa Selic se manter em 2%, um nível muito baixo se comparado ao nosso histórico de juros no Brasil, faz com que os investimentos relacionados à renda fixa se influenciem negativamente e os investimentos em renda variável se influenciem positivamente. Nos investimentos mais comuns, mais tradicionais para a população brasileira, como a poupança, que hoje rende 70% da Selic, CDBs pós-fixados, fundos DI, Tesouro Selic, que são investimentos atrelados diretamente à nossa taxa Selic, a taxa de juros, hoje eles rendem muito pouco, inclusive estão rendendo menos do que a nossa inflação, que nos últimos meses veio bastante elevada. Isso faz com que os investidores busquem outras alternativas de investimentos, optando por bolsa de valores, fundos multimercados e fundos imobiliários, tendo que se expor a um risco um pouco mais elevado para buscar melhores retornos. Isso para a nossa bolsa de valores acaba sendo muito positivo, porque a gente tem um maior número de pessoas investindo na bolsa, isso faz com que as ações se valorizem mais. E também a gente tem um fator de que as empresas elas conseguem buscar crédito no mercado mais barato, podendo investirem mais nos seus próprios negócios, terem mais ampliação, que acaba também valorizando as empresas na nossa bolsa de valores. Durante a semana, nós tivemos algumas perguntas enviadas ao portal DC Mais Dinheiro sobre alguns modelos de investimentos. O nosso seguidor Duncan enviou a seguinte mensagem: preciso pensar no futuro, mas ainda não tenho grana suficiente para investir. A previdência é uma boa opção? Quais os benefícios que eu tenho ao escolher economizar desta forma?
A Marina vai contar um pouco para nós, então vai responder essa pergunta do Duncan. Duncan, então vamos lá. A Previdência pode sim ser uma boa opção nesse caso. Tá? A Previdência ela é sugerida em investimentos pensando mesmo no longo prazo. Tá? Então você pode programar seus aportes mensais, seja conforme for mais conveniente para você, seja por débito automático, enfim, para pessoas que precisam desse incentivo para se economizar mensalmente, pode ser uma boa opção, né? Você programa esse débito automático e aí, consequentemente, você vai aumentando a sua carteira de investimentos, né? A Previdência tem boas opções de fundos de investimento em Previdência, né? Então, pode seguir tanto uma linha mais conservadora, como também fundos mais agressivos. Então, é possível, sim, montar e estruturar uma carteira de Previdência, independente do seu perfil, conservador, moderado ou agressivo, né? E também temos a questão tributária da Previdência, né? Pensando no longo prazo, por exemplo, se optarmos por uma Previdência na tabela regressiva, né, daqui 10 anos a Previdência vai atingir a alíquota de 10%, né, do imposto de renda. Então, se a sua intenção é realmente poupar mensalmente para lá no futuro você usufruir desses investimentos, a Previdência pode ser sim uma boa opção. Tem também a questão do benefício fiscal, né, para investidores que fazem a declaração de imposto de renda completa, né, a Previdência PGBL se torna uma boa opção, né, por conta do benefício fiscal, né, a possibilidade de fazer o aporte de até 12% da sua renda tributada anual, né, e isso faz com que você tenha esse benefício fiscal, né? Pegamos um exemplo de uma renda bruta, uma renda tributada anual de R$100 mil, né? Você aportando R$12 mil numa PGBL, o imposto de renda vai ser incidido apenas sobre 88 mil e não sobre os 100 mil. Então, com isso, esse valor de R$12 mil, você tem esse abatimento fiscal, né? Esse benefício fiscal no seu imposto de renda, né? Então, pode sim ser uma boa opção nesses casos. Ótimo. Marina, e se o investidor precisar sacar por algum motivo ou ele não conseguir honrar com os pagamentos mensais, o que ele pode fazer? Quais são as opções? A Previdência pode sim ser resgatado, né? A Previdência é resgatável. O ideal é que a Previdência ela é mais pensada para o longo prazo, como eu comentei. Então, quanto mais tempo você puder deixar, menor vai diminuindo a alíquota de imposto de renda e isso vai ser melhor, né? Mas sim, é possível ser resgatado, tem a carência de 60 dias a cada resgate, mas você consegue sim fazer seus resgates conforme for necessário, né? E caso programei um aporte mensal, mas minha vida financeira mudou e não vou conseguir mais honrar com isso. É só ajustar conforme a sua realidade, né? A sua nova realidade. Ou aumentar, ou diminuir, ou encerra, né? Congela esses aportes mensais e aí volta a contribuir mensalmente no futuro. Também recebemos uma outra pergunta da seguidora Rafaela Martins. Ela disse o seguinte: Carlos, tenho algum dinheiro e o gerente do meu banco indicou investir no CDI. Quais as vantagens na hora de escolher este modelo de investimento? Certo. Então, Rafaela, como comentado anteriormente, os investimentos atrelados ao CDI, hoje eles possuem rendimentos muito baixos, inclusive menores do que a nossa inflação. Mas sim, eles têm uma grande vantagem, que no geral é a alta liquidez desses investimentos, né? Ou seja, a capacidade de você conseguir resgatar no momento que você precisar. Então, esses investimentos atrelados ao CDI, eles são indicados para formar a nossa reserva de emergência. E o que é a nossa reserva de emergência? É um valor que deve ser separado para o caso de eventuais despesas que nós possamos ter ou para aproveitar oportunidades do mercado. Essas despesas, elas podem ser, por exemplo, alguma despesa médica não programada, um acidente de carro, uma perda eventual do emprego. Então, esse valor ele seria utilizado para bancar o seu custo de vida, né? É por isso que deve ser recomendado de 6 a 12 meses, né? Dependendo da sua forma, da sua profissão, se você é um profissional autônomo ou registrado. E também em momentos de crise, onde você consegue encontrar boas oportunidades de investimentos com valores mais baixos,
dessa reserva de emergência que nós vamos utilizar os recursos para poder aportar desses investimentos. Então, a grande vantagem dos investimentos atrelados ao CDI é justamente a questão da alta liquidez, né? Caso você já tenha a sua reserva formada, aí é interessante buscar outras opções, como os fundos multimercados, né? Vai depender muito também dos seus objetivos, da sua disponibilidade de alongar prazo e do seu perfil de investidor, né? O quanto que você aceita de risco. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nos vemos na semana que vem. E se você tem algum assunto que gostaria de ver nós comentando aqui, nos mande a sua pergunta e a gente vai ter um grande prazer aí em poder respondê-lo. Até semana que vem. Um bom dia.